E neste segundo episódio da série, vamos mostrar como a mídia pode influenciar, tanto positivamente como negativamente, a saúde mental dos brasileiros e como as redes sociais estão ligadas diretamente no adoecimento da população. Um caso que ganhou repercussão nacional e trouxe consequências negativas a uma mulher diagnosticada com um transtorno afetivo bipolar em Planaltina, no Distrito Federal. Em 9 de março de 2022, Sandra Mara Fernandes foi internada em uma clínica após um episódio de surto que foi noticiado de forma deturpada pela mídia brasileira. O acontecimento veio à tona quando o companheiro de Sandra verifica que há outro indivíduo dentro do carro da mulher, em um ato sexual. Estava dentro do carro Givaldo Alves. A mídia obteve áudios em que a mulher narrou o que aconteceu. Ela afirmou que viu imagens do marido e de Deus no homem, e que não tinha ingerido bebida alcoólica. Um laudo elaborado por médicos do Hospital Universitário de Brasília concluiu que a comerciante Sandra Mara Fernandes, de 33 anos, apresentava sinais de transtorno afetivo bipolar em fase maníaca psicótica. Porém, até que a polícia e médicos concluíssem de fato o que ocorreu, o caso ganhou notoriedade de forma extremamente equivocada pela mídia, dando espaço a Givaldo Alves, que ganhou holofotes de forma extremamente dúbia. Muito triste de ver como a mídia acabou abordando essa situação, porque na verdade o que a gente viu aqui, que se fez uma grande... se falou muito sobre isso, mas não de uma maneira inclusiva, de uma maneira educativa, mas se falou meio que como uma piada. A gente viu muitos memes, as pessoas tratando disso como se fosse algo engraçado, quando na verdade a gente está falando de um transtorno mental, que é uma doença, né? E que se não é tratada, se não é cuidada, acaba levando a prejuízos grandes, por exemplo, com o que aconteceu com essa moça. A gente não está falando de alguém sem vergonha, que traiu o marido, enfim, mas de alguém que estava com uma perturbação psíquica muito importante naquele momento, a ponto de ter relação sexual com uma pessoa que não é o marido dela, né, e pagar um preço muito caro por isso. Sandra tem um transtorno afetivo bipolar, que é uma alteração de humor, em que muito provavelmente ela estava num quadro de mania, que normalmente pode cursar com uma hipersexualidade, ou seja, a pessoa tem uma libido aumentada e muitas vezes acaba se colocando em risco, então tendo relação com pessoas que ela não conhece, ou relação com muitas pessoas, enfim. O relatório médico detalha que a comerciante, desde que deu entrada no hospital, apresentava alucinações auditivas, delírios grandiosos e de temática religiosa, hipertimia, alteração de humor, falso reconhecimento, além de comportamentos desorganizados e, por vezes, inadequados. A pedido da Justiça, o laudo foi anexado ao processo que trata sobre a proliferação de perfis fakes em nomes de Eduardo e Sandra nas redes sociais. Apesar de ter ocorrido em Brasília, o caso repercutiu no Brasil inteiro e rendeu alguns memes, ou seja, piadas nas redes sociais. Além das pessoas que compartilharam o caso, muitas empresas utilizaram o fato para uma promoção e movimentação nas redes sociais. No aspecto jurídico, quando a gente fala de violação à imagem na internet, nós estamos falando propriamente dos direitos da personalidade. E o que são os direitos da personalidade? São os direitos que qualquer pessoa viva tem sobre o seu corpo, sobre seus atributos físicos e psicológicos, né? Sobre a sua vida, sobre a sua imagem. Todos esses direitos, eles são fundamentais e estão assegurados pela Constituição Federal e também pelo Código Civil, num capítulo dedicado a essa matéria. Quando a gente fala de internet, a gente tem aí uma linha tênue entre liberdade de expressão e a segurança aos direitos da personalidade das pessoas, né? Muitas discussões estão sendo feitas no Congresso, mas o que a gente já pode dizer é que as plataformas de mídias sociais, né, as plataformas da internet hoje, já estão preparadas para não tolerar mais discursos de ódio e nem tampouco mensagens ou notícias falsas. Então, se você é vítima, né, de um discurso de ódio, ou se, por exemplo, sua imagem é utilizada num meme que fica sendo compartilhada e multiplicado pela rede, você pode
automaticamente procurar a plataforma, ela já tem lá alguns links onde você pode acessar e pedir para que aquela determinada publicação seja limitada, ou seja retirada do ar, né? A internet tem trazido esse malefício, as pessoas têm muito medo do cancelamento. O que é o cancelamento? O cancelamento, na verdade, pelo direito, está ligado à imagem e atributo. O que é imagem e atributo no direito? É justamente a imagem que o outro faz sobre a minha personalidade, sobre o que eu sou, né? Então, quando uma pessoa é mal vista na internet ou extremamente criticada ou mal falada, na verdade a gente está atacando a sua imagem e atributo, que também é tutelada no direito brasileiro, né? No ordenamento jurídico brasileiro, né? Então, as pessoas que sofrerem algum tipo de dano nesse sentido, elas podem sim pretender judicialmente a reparação de seus danos e imediatamente procurar as plataformas da web, que elas hoje também estão preparadas para imediatamente conter essa divulgação, conter esse compartilhamento exacerbado de uma notícia que possa afetar uma pessoa, seja psicologicamente, emocionalmente, ou seja dos seus atributos físicos, ou com notícias falsas, ou com discurso de ódio. Como vimos no caso de Sandra, as mídias e redes sociais estão ligadas diretamente na nossa saúde mental, em como nos relacionamos e somos vistos pelos outros. Um estudo feito pela Instituição de Saúde Pública do Reino Unido, a Royal Society for Public Health, em parceria com o Movimento de Saúde Jovem, apontou que as redes sociais mais usadas provocam efeitos positivos ou nocivos à saúde humana, dependendo de como é utilizada. De acordo com a diretora executiva da instituição responsável pela pesquisa, a mídia social tem sido descrita como mais viciante do que cigarros e álcool, e é interessante ver o ranking do Instagram e do Snapchat como a pior para a saúde mental e o bem-estar. Ambas as plataformas são muito focadas na imagem e parece que podem estar gerando sentimentos de inadequação e ansiedade. O resultado indicou que o compartilhamento de fotos pelo Instagram impacta negativamente no sono, na autoimagem e aumenta o medo de jovens de ficar fora dos acontecimentos. Cerca de 70% dos entrevistados revelaram que o aplicativo fez com que eles se sentissem pior em relação à própria autoimagem. E quando a fatia analisada são as mulheres, esse número sobe para 90%. A nossa relação com as redes sociais pode gerar um impacto para o nosso humor, porque a maneira como cada um de nós interpreta uma situação vai gerar uma determinada emoção e um determinado comportamento. Muitas vezes nas redes sociais as pessoas postam um estilo de vida que seria o ideal, ou mostram como se estivessem constantemente felizes, mostram muitas vezes fotos, né, com corpos tidos como ideais, relacionando beleza a um padrão de magreza, por exemplo. E com isso, muitas vezes, os nossos jovens desenvolvem pensamentos disfuncionais relativos a uma ideia de inadequação, como se eu não tivesse aquele corpo tido como ideal ou perfeito, como se dessa forma eu não pudesse fazer parte de um grupo. Isso pode influenciar negativamente o humor. Então, esse adolescente, por exemplo, pode ficar ansioso, pode muitas vezes até ter depressão, dependendo da maneira como interpreta aquela situação. Tem um conceito que nós chamamos de imagem corporal ou autoimagem, que é a forma como cada um de nós interpreta a própria imagem corporal. Então, os pensamentos que nós temos em relação ao nosso corpo, as emoções e a forma como nós nos comportamos em relação ao nosso corpo. Pesquisas sugerem que usuários frequentes de mídias sociais, que gastam mais do que 2 horas por dia com o uso de redes como Facebook, Twitter ou Instagram, irão provavelmente relatar problemas de saúde mental, incluindo o sofrimento psicológico. Em meados de 2019, o Instagram
a maior rede social de fotografias do mundo removeu o número de likes das publicações. Assim, os usuários deixaram de ver quantos coraçõezinhos uma foto recebeu. Isso aconteceu porque as pessoas davam muito valor à quantidade de curtidas que suas fotografias recebiam e o compartilhamento de fotos facilmente se transformava em uma competição silenciosa pela validação de terceiros. As fotos da felicidade, das conquistas alheias estavam afetando a saúde mental dos usuários. Mas o Instagram reconheceu o problema e também conta com algumas ferramentas para ajudar aqueles que apresentam algum tipo de patologia mental, como a depressão. Ao escrever #depressão no buscador do Instagram, aparece uma mensagem que indica que a pessoa que está passando por um momento difícil pode encontrar apoio, falando com um amigo, com um voluntário de uma organização de ajuda ou receber sugestões que foram úteis a outras pessoas na mesma condição. As redes sociais, sim, elas interferem tanto positivamente como negativamente em relação à nossa saúde mental. Vimos um crescimento absurdo de pessoas realmente preocupadas com a saúde mental dos seus espectadores. Então, por exemplo, perfis de médicos, psicólogos, coachings, profissionais de saúde, de educação física, preocupados em ajudar, em levar informação de qualidade e acolher essas pessoas que estavam sozinhas em casa, em depressão, com qualquer tipo de problema, provavelmente com Covid, não podendo encontrar com outras pessoas. Então, sim, a gente viu um crescimento enorme, absurdo, positivamente, de pessoas preocupadas com a saúde mental. Hashtags como depressão, se cuide, se ame, faça terapia, subiram exponencialmente. E o Instagram usou esses mecanismos, principalmente o Instagram, para aproximar, para ligar esses perfis. Ao mesmo tempo, a gente vê também um crescimento acelerado de influenciadores que buscam seus perfis, um modelo de saúde, um modelo visual, filtros absurdos, e isso gera uma ansiedade tremenda e com certeza não faz nada bem para a saúde mental. O Brasil é o terceiro país no mundo que mais usa redes sociais. De acordo com o estudo, os brasileiros ficam em média 3 horas e 42 minutos por dia conectados, ficando atrás somente das Filipinas e da Colômbia. O país conta com mais de 150 milhões de usuários, 70,3% de sua população. O Sudeste aparece como a região com a maior taxa. Cerca de 78% dos usuários utilizam as redes sociais. Esse número parece preocupante, mas as redes também têm o seu lado positivo, pois provocaram uma revolução na interação entre as pessoas. E esse avanço pode ser uma boa notícia para quem sofre de problemas de saúde mental, já que gera uma oportunidade para que possam ler, assistir, ouvir e entender a experiência de saúde de outras pessoas. Pesquisas apontam que esse fenômeno de aprender com a experiência de uma outra pessoa pode ser extremamente benéfico para aqueles que enfrentam problemas de saúde. De acordo com a Royal Society for Public Health, compartilhar problemas ou questões com amigos, colegas e redes sociais mais amplas pode ser classificado como reação positiva. Quase 70% dos adolescentes relatam ter recebido apoio nas mídias sociais durante tempos desafiadores. Sempre fui uma consumidora assídua de redes sociais. Eu entrei nas redes sociais ainda muito nova, comecei a seguir blogueiras de moda, influencer, artistas e alguns outros nichos. Sempre fui acostumada a acompanhar a vida dessas pessoas. E depois de um tempo, quando eu cresci e comecei a entrar na fase adulta, trabalhar, conquistar as minhas coisas, eu comecei a gerar uma comparação muito grande relacionada às pessoas que tinham a minha idade e até as pessoas mais novas que eu, principalmente, e a discrepância relacionada à forma de conquistar as coisas. Parecia que para nós, que éramos pessoas comuns, era muito mais difícil conquistar alguma coisa do que para essas pessoas que trabalhavam na internet. E de fato é. E eu comecei a criar muitos comparativos e até cheguei a me questionar se eu estava fazendo as coisas certas, as escolhas certas para minha vida. Então eu decidi fazer um detox de redes sociais e de acompanhar a vida das pessoas, porque eu percebi que, na verdade, o que
a gente posta nas redes sociais é sempre o melhor lado da moeda. É o que a gente quer que as pessoas saibam, o que a gente quer que as pessoas vejam, o que a gente quer que as pessoas acreditem relacionados a nós mesmos. E eu comecei a entender que a rede social, na verdade, ela era um mercado e eu era um produto. E eu acabava me vendendo de certa forma, não só a minha imagem, mas o quão interessante e importante eu era. Então, sair um pouco das redes sociais foi muito bom para mim, porque eu pude entender a rede social mais como uma ferramenta de diversão e não uma ferramenta de cobrança nem de comparação. Hoje em dia, eu procuro seguir mais pessoas que tenham conteúdo legal, que me agreguem algo, principalmente relacionado a empreendedorismo, viagens, algumas coisas relacionadas à moda também, mas com um conteúdo mais orgânico, não uma coisa que foge muito da realidade. E hoje, para mim, as redes sociais, às vezes é uma válvula de escape de diversão, mas não tenho mais usado elas para me cobrar relacionado à minha vida pessoal ou às minhas escolhas, e isso tem sido muito bom para mim. Eu fiz terapia também, faço terapia, muito bom, sempre trago esses pontos e a importância de se conhecer e não se comparar. E no próximo e último episódio da série, vamos mostrar como a pandemia influenciou de forma negativa a saúde mental dos brasileiros, como os transtornos mentais ficaram em evidência durante a quarentena do coronavírus.